Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não sei qual horário que vocês vão assistir esse vídeo, para todo mundo aqui. Meu nome é Rita, sou psicóloga, formada há 17 anos, me formei pela UFSJ, que é a Federal de São João del Rei, né? Eu sou de Minas, acho que vai dar para perceber meu sotaque aí. Morei bastante tempo no Rio, mas voltei para Minas depois da pandemia, depois um pouquinho antes da pandemia, na verdade. E atualmente ainda, né, moro aqui em Minas. Então, minhas áreas de atuação, eu fiz mestrado, na verdade, em psicanálise, né, dentro da psicologia, lá na Federal de São João mesmo, e depois fui muito para a área de orientação profissional e clínica, né? Então, eu sempre mesclei muito essas duas minhas paixões, que são os atendimentos clínicos e a orientação profissional, né? No Rio, eu dei aula em uma faculdade durante um bom tempo, fui coordenadora do serviço de psicologia aplicada, né, nos estágios, e aí dei aula de bastante disciplina, né, e eu era supervisora também dessa disciplina aqui de orientação profissional, né, do estágio e da disciplina de orientação profissional. Então, tenho uma experiência aí com isso, né, atualmente atuo 100% online, 100% desde meio de 2018, eu estou 100% online, o Conselho Federal tinha acabado de liberar mesmo os atendimentos com o cadastro, né, do EPSI e tudo, e desde então, os atendimentos de orientação profissional, de clínica, supervisão e de aula, as aulas também continuei dando, aula em pós, né, da PUC do Rio, inclusive, de orientação profissional, e de uma outra do Sul, que é do Instituto do Ser, e aí, enfim, né, estou eu me divido entre essas minhas paixões, que é a sala de aula, supervisão, a clínica e a orientação profissional, tá? Então, né, um breve resumo aí sobre mim, né, só uma pincelada aí sobre um pouco da minha carreira, e aí eu vim aqui hoje conversar um pouco com vocês sobre a orientação profissional, né. Já começo questionando um pouco o título, tem muita gente que chama orientação vocacional, orientação profissional e vocacional, não existe, na verdade, uma unanimidade sobre qual é o melhor nome, né? Então, existem autores e lugares que vão chamar ainda de orientação vocacional e educacional, né? E tem gente que, né, hoje em dia, o que é mais comum é orientação profissional. Por que a gente não gosta mais tanto do vocacional? Porque o prefixo ali, vocare, né, a palavra, na verdade, vocacional, vem de uma coisa de um chamado, que é o quê? Como se você tivesse parte de um pressuposto, como se você tivesse um chamado para fazer algo, né? E aí a orientação vai descobrir qual é o seu chamado. E hoje em dia a gente não trabalha mesmo, assim, definitivamente nessa linha, né? Não existe muito, a gente não parte desse pressuposto de que existe algo meio que pré-determinado para o sujeito e a gente só precisa descobrir o que é, sabe? Não. Então eu vou falar bastante sobre isso hoje, por isso a maioria dos autores, principalmente os mais atuais, tem usado orientação profissional e de carreira, né? Hoje é o que a gente mais vê, é o OPC, né, orientação profissional e de carreira, porque hoje em dia a gente ampliou muito o campo da orientação profissional, mas eu já falo sobre isso, né, agora nesse próximo slide aqui. O que é orientação profissional? Na verdade, é um serviço, são atendimentos, encontros, né, que você faz para ajudar as pessoas que, de alguma forma, precisam tomar algum tipo de decisão sobre as suas carreiras, né, e em qualquer momento da vida. Isso é muito interessante, porque antes a gente tinha muito a questão da orientação profissional muito focada só no ensino médio, né? Terceiro ano, a gente vai falar de escolha profissional só no terceiro ano,
E aí é isso, o orientador trabalhava ali com esse público adolescente, né, que está indo do terceiro ano e vai ver o que vai fazer, se vai fazer um curso superior, o que vai fazer, e geralmente o caminho era sempre muito parecido, né, assim, muito padrão, que é esse do, sai do ensino médio e vai para um curso superior. E a gente tem visto hoje uma ampliação mesmo, assim, desse tipo de serviço de orientação profissional, né? O que a gente começou a perceber? Que não adianta você trabalhar a orientação profissional, lá, a escolha profissional, lá no terceiro ano. Então, isso é um ponto muito importante para quem vai trabalhar em escola, né? A orientação profissional, ela pode ser ofertada desde a educação infantil. O que é mais comum é do fundamental para cima, né? Do fundamental 1, 2 para cima. Mas como assim? Então não é parece meio, sei lá, capitalista demais, né? Você já falar de profissão com uma criança, né? Com uma coisa, isso se chama educação para a carreira. Essa parte da orientação profissional que trabalha com crianças, né, pode ser até pequenininhos, até, né, ali pré-adolescentes e adolescentes, se chama educação para a carreira. E tem tudo a ver com as regras, né, que hoje em dia são sugeridas para a nossa, para a escola, né, que a BNCC, ela coloca ali, né, como regra de currículo, mesmo assim. Então, a educação para a carreira, ela pode ser feita dentro da escola, desde muito pequeno, trabalhando a noção de trabalho, começando a trazer uma sensibilização para, né, o que é os processos que existem dentro o que são esses processos que existem dentro de cada coisa que é consumida, uma educação financeira, né? Então, existem vários ramos que se pode atuar, então, para quem trabalha, né? Então, isso é um ponto bem importante, né? Nós estamos falando aqui de um concurso que é para o Pedro II. Não precisa, o psicólogo, ele não precisa ficar só focado no terceiro ano, né? Existe essa área nova, que é de educação para a carreira, e que é muito, muito interessante, tá? Que começa lá de trás, vai trazendo, você vai fazendo exatamente uma sensibilização, uma educação mesmo, para que o sujeito, na hora que chegar lá no terceiro ano, ele já tenha uma base de autoconhecimento, de questões do mundo do trabalho, e fique muito mais fácil para ele tomar a decisão dele. Tá? Então, hoje a gente ainda não tem tanto essa cultura. Estamos começando e é uma cultura interessantíssima. Tá? Então, a orientação profissional, ela pode começar desde lá, desde muito cedo, né, da infância, com essa educação da carreira para a carreira que eu estou comentando aqui, e ela pode ir, lógico, para esse público que está saindo ali do ensino médio, né, e vai tentar fazer, às vezes, uma graduação, pode ser um curso técnico, um curso tecnológico, a gente, né, tem que ver, às vezes não vai fazer curso, vai fazer outras coisas, né, então, os rumos, assim, essas decisões, assim, a gente vai ajudar. Além disso, a gente atua também na reorientação profissional, a gente pode ajudar pessoas que estão em dúvida, que não sabem muito bem ali o que não gostaram muito daquela primeira opção, daquela primeira escolha que foi feita, pode ser dentro já de um curso, de uma universidade, pode ser dentro de um trabalho, né? A pessoa não gostou, não quer mais atuar naquela área ou estudar aquela área, ela vem para a gente pensar uma reescolha nesse sentido, né? Ela pode também, a gente pode atuar no planejamento de carreira, pessoas que já estão no mercado e querem pensar quais caminhos podem percorrer, por isso a gente hoje chama muito mais orientação profissional e de carreira, OPC, né, que eu estava comentando, porque essa é uma outra área muito forte hoje dentro da orientação profissional, que é a parte de carreira, você ajudar a pessoa a enxergar de uma maneira melhor o que ela quer, como ela quer, onde ela quer chegar, né, e como ela pode fazer esse caminho, tá? E, por último, a gente pode trabalhar também com um outro público que quase ninguém sabe, né, é um nicho muito grande, porque poucas pessoas trabalham, que é a aposentadoria, né? Quem está se aposentando nesse momento, muitas vezes eles precisam
continuar trabalhando por uma questão de necessidade financeira, ou muitas vezes eles gostariam de fazer outras coisas, ainda estão novos, ainda estão com energia, né? A gente sabe que a expectativa de vida hoje é muito maior, então as pessoas estão ali se aposentando com 60, 60 e poucos, elas estão cheias de energia ainda, querem fazer outras coisas, mas às vezes não sabem o que fazer e nem como fazer. Então, existe uma orientação profissional para aposentadoria também, tá? Então, só esse primeiro panorama, para vocês terem noção do quanto que realmente a orientação profissional é ampla. Pode começar desde, né, da criança até realmente a pessoa que está ali se aposentando, passando por todas as fases ali do desenvolvimento, basicamente, tá? Tudo certo aí? Eu não sei se eu estou escutando se entrou... entraram pessoas. Tudo bem, gente? Isabela, Vanessa? Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Já comecei aqui, se quiserem, podem ir me perguntando, viu? Por favor, fiquem à vontade, vamos fazer o máximo diálogo aqui possível, tá? Para a gente poder ir conversando, se tiverem dúvidas. Tranquilo? Vocês já conhecem um pouquinho de orientação profissional, Isabela? Um pouco. Eu cheguei a estagiar um pouco com isso. Tá. Eu estagiei na escola naval. Uhum. E aí eu peguei era justamente assim, eles passam 4 anos lá, né? E aí no último ano eles têm que, no segundo ano eles têm que escolher a carreira deles. Aí foi o meu contato com isso, assim. E aí eles tinham que ajudar. Eles escolhem qual carreira mesmo, né, ali dentro, qual curso que eles vão fazer ali dentro. Sim. Aí o meu contato foi mais nisso, e na faculdade também eu fiz um semestre de clínica voltado também para orientação profissional. Legal. Mas quem chegava era mais pessoa assim, da faculdade, que queria mudar de curso, queria entrar em curso. Era mais assim esse nicho. Tá. Ótimo. Vanessa, você tem algum contato, algum conhecimento de orientação, só para eu saber? Vanessa, tá aí? Tá. Oi, sim. É que eu não tive nenhum contato, para falar a verdade, durante a graduação com orientação vocacional. Tá. Para mim é muito novo mesmo. Muito novo. Só mesmo a disciplina, mas eu falo assim, um contato com estágio, algo mais prático, não tive, não. Tá, beleza. Se tiverem dúvida, podem realmente parar, tá, gente? Me pergunta, pode chamar e tal, porque como eu não estou vendo vocês, agora eu estou, mas na hora que eu voltar a compartilhar a tela aqui, né, o slide, eu não vejo vocês, então pode me chamar, tá? Tranquilo, não me atrapalhe. É ótimo, aliás. Bom, estão vendo aí direitinho, né? Então, muita coisa que dá para a gente fazer dentro de orientação profissional, especialmente dentro da escola, né? Então, daqui a pouco eu falo um pouco mais dessa parte escolar, né, do adolescente, enfim, a gente vai explorar um pouco mais, porque é o foco realmente do Pedro II, né? Então, assim, a gente precisa entender um pouco também a história da orientação profissional. Por quê? Grande parte das questões de concurso que cobram orientação profissional, cobram a história da orientação. Né? Como é que a gente chegou nesse modelo que a gente tem hoje, né? Como é que quais influências a orientação profissional sofreu no mundo e no Brasil? Tá? Então é importante a gente saber esse contexto, de onde veio e, né, como é que a gente chegou nesse molde de hoje, porque realmente essa é uma parte que é cobrada. Depois eu vou colocar aqui algumas questões de concurso no final para a gente treinar, né? E tem questão, inclusive, sobre a história da orientação, tá? Então, é o seguinte, a orientação, gente, ela foi criada muito, né, nesse início, ligado muito a esse aumento das indústrias. Então, um aumento de necessidade de trazer pessoas para trabalhar dentro dessas indústrias, né? Então, ali no início do século XX, mais ou menos na Europa, né, principalmente com a primeira criação do Centro de Orientação Profissional de Munique, que foi no ano de 1902, tá?
que era o objetivo desse centro de orientação? Na verdade, era só falar se a pessoa estava apta ou não para determinadas tarefas. Tá? Então, fazia-se uma avaliação ali do sujeito, das pessoas, ali dos trabalhadores, né? E esse orientador profissional, ele selecionava e falava se a pessoa poderia trabalhar ou não. Tá? Então, aqui a gente já vê um desenho de uma orientação profissional que era com um poder muito em cima da mão do orientador profissional, né? Ele sabendo, ele falando, ele, né, sabendo falar se a pessoa estava apta ou não. Mas o marco oficial que a gente tem dentro da UP, na verdade, é entre os anos de 1907 e 1909, lá nos Estados Unidos, na verdade, que foi criado esse primeiro centro de orientação profissional, tá? Que foi pelo Frank Parsons. Esse nome é importante porque foi realmente o pioneiro, é o grande, assim, que a gente considera realmente o início mesmo da orientação profissional, veio com Parsons porque ele tinha a questão, ele seguia, né, ele usava a questão da teoria do traço-fator, que é o quê? Né? Ele fazia, na verdade, como se fosse uma radiografia do sujeito. Então, ele tentava avaliar, né, analisar as potencialidades, os gaps, né, e tudo do sujeito ali, e cruzava com as informações que ele tinha das vagas. E aí ele falava se esse sujeito poderia ir para cá ou para lá, né? Ele poderia atuar aqui ou ele poderia atuar lá. Certo? Então, a teoria do traço-fator foi a base da orientação profissional. Anotem isso. A teoria do traço-fator foi realmente a que começou. E aí, vamos mais uma vez pensar. O poder está na mão de quem? O poder está na mão do orientador. É o orientador que tem esses instrumentos que avaliam o sujeito e aí depois, né, falam para onde ele deve ir. Uma orientação extremamente diretiva, né? O sujeito ele entrava ali completamente passivo, né? Outra pessoa sabia sobre a vida dele, tá? Então, nesse primeiro momento, vamos acompanhando, porque isso tem tudo a ver com a orientação profissional, né, de hoje, de alguns resquícios. Isso no comecinho do século XX. Lá pela década de 1920 e 30, começou-se a evoluir muito, a partir principalmente da Segunda Guerra ali, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, das guerras ali, né, das duas guerras mundiais ali, eles começaram a desenvolver muitos testes. Então, a psicometria começou a evoluir muito nessa época, né? Por quê? Por exemplo, o primeiro teste de personalidade que existe foi criado, né, dentro de um contexto de guerra mundial, para poder avaliar os soldados e ver, né, onde poderia usar cada um, enfim, né? Então, assim, a psicometria começou a partir dali a avançar muito, né? E começou-se a usar muitos desses testes dentro da orientação profissional. Bom, se eu preciso avaliar esse sujeito, se eu preciso saber quais são as características dele, como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar a psicometria, vou usar os testes que estão sendo desenvolvidos para poder falar o que esse sujeito deve fazer, tá? Então, olha só da onde vem o ranço que a gente tem até hoje dentro da orientação profissional, da coisa do teste vocacional. Então, assim, é muita gente que procura um processo de orientação profissional imaginando que, até hoje, imaginando o que o psicólogo vai fazer ali? O orientador vai aplicar meia dúzia de testes e vai dizer para o sujeito, para o menino, para quem for, o que ele deve fazer. Ainda tem orientador que trabalha assim? Ainda tem. São raros, são menos, graças a Deus, né? Ainda bem evoluímos nisso, né? Mas ainda existe, né, um pouco desse resquício da psicometria, né, dentro da orientação profissional, tá? Quer dizer que a gente na orientação profissional não pode usar teste? Não, a gente pode usar, tranquilo, né? Psicólogo é um instrumento muito válido mesmo, mas não só o teste. E o teste não vai dizer tudo sobre aquele sujeito. Esse sujeito precisa estar ali, né, implicado também no processo, mas eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco.
E aí, é daqui, então, só para pegar esse gancho, né, é daqui mesmo que vem essa coisa das pessoas acharem, né, que, então você vai ser psicóloga lá do Pedro II, e aí você vai chegar na escola e vai aplicar, você vai ter que ter uma bateria de testes, né, como se fosse uma avaliação neuro, por exemplo, né, que a gente sabe que funciona muito nesse perfil. Então, você vai aplicar um monte de teste, vai dar um resultado para o sujeito, indicando ali quais são as áreas de interesse, a personalidade dele, alguns aspectos que foram avaliados, né, aptidões, talvez, e tal, e aí ele vai, sua área é saúde. E aí ele vai e se vira lá para ver o que ele vai fazer dentro de saúde. Né? Complicado esse modelo, tá? Mas é ainda o modelo que é esperado socialmente, né, dentro da orientação profissional. Tá? Até a gente explicar que a gente não trabalha mais assim e tal, tem até hoje, né, que dá muito dessa explicação, tá? Então, a OP, então, nessa época, como eu falei, era muito diretiva, né, e tinha como objetivo fazer diagnósticos e prognósticos, para onde que ele ia, quanto que ele ia render, o que ele poderia fazer melhor, né, com base nesses procedimentos e indicar ao mesmo profissões ou ocupações apropriadas, tá? E o que acontece a partir da década de 40? Começam a surgir outras teorias, começam a entrar no cenário mundial, teorias principalmente dentro da psicologia, que trazem outro olhar sobre o sujeito, que deixam essa teoria do traço-fator um pouco de lado nesse sentido, assim, né? Que trazem outra visão sobre o sujeito, que não é só essa do vamos radiografar e ver o que esse sujeito pode fazer ou não, né? Principalmente, uma teoria que influenciou muito a história da orientação profissional é a do Rogers, a teoria humanista do Rogers, né? Da teoria centrada na pessoa, né? O que a teoria do Rogers trazia? Que quem tinha a resposta era o sujeito, né? A teoria centrada na pessoa, o próprio nome, né? Fala disso, né? Terapia centrada na pessoa, né? É exatamente isso, assim, mostrando que o sujeito tem um potencial, essa é a aposta do Rogers, né? Existe um potencial que pode estar, às vezes, um pouco apagado ali naquele momento, né? Meio bloqueado, tem um outro termo que ele usa, esqueci qual para esse potencial, né? Como se ele tivesse meio amortizado ali naquele momento, mas que está dentro dele, e a gente precisa, na terapia, ir descobrindo e apostando nessa potência que existe dentro do próprio sujeito para tomar as rédeas da própria vida, tá? Isso é muito interessante, porque começou-se a trazer esse tipo de pensamento para a orientação profissional. Poxa, então, será que esse sujeito não consegue fazer essa decisão sozinho, né? Será que ele não consegue tomar essa decisão da vida dele ali, essa escolha profissional, de forma, né, que com esse potencial que ele tem dentro dele? Será que o nosso papel enquanto orientador profissional teria que ser mesmo esse que dá a resposta, que dá o caminho, né, para o sujeito? Ou esse sujeito tem capacidade de pensar o caminho dele por ele mesmo? Então, isso faz uma virada excepcional, assim, gente, que é muito importante, né, que realmente tira esse papel diretivo aqui do orientador e coloca de uma maneira muito mais focada no sujeito que está ali, no orientando, né, que ele é que tem que saber sobre as questões. A gente está ali para facilitar, para ajudar, mas não para direcionar, certo? A partir disso, né, também outras teorias foram surgindo, e assim, não só surgindo, elas já existiam muitas vezes, mas foram sendo trazidas para o cenário da orientação profissional, tá? Essa do Super, por exemplo, em 1953, realmente, essa do Super e do Holland, essas duas, elas foram realmente desenvolvidas a partir, né, desses novos olhares aí das escolhas da orientação profissional. Mas depois a gente vai ver as teorias psicodinâmicas também, que super influenciaram e já existiam, né? E só foram trazendo essas leituras para dentro da OP, tá? Então, nós temos aqui uma teoria do desenvolvimento vocacional do super, que foi muito importante, até hoje é muito usada dentro da orientação profissional, que, na verdade, o super apostava que existia
que a escolha profissional, na verdade, ela é um processo que acontece desde o início. Existe desde ao longo da infância, a gente vai absorvendo coisas ali, que a gente vai vendo nossos pais, avós, pessoas que são representativas do nosso redor trabalhando, a gente vai absorvendo isso, vai construindo, vai criando fantasias, o que eu vou ser quando crescer, né, todas essas coisas, depois vem a adolescência, depois vem a vida adulta, né, o primeiro início da adultez ali, que você vai começar a crescer, a construir e tal, depois vem a adultez um pouco mais avançada, ali a meia-idade, que você vai já estar um pouco mais na estabilidade e tal, e tem até a velhice ali, né, a aposentadoria ali, quando você vai desinvestindo. Então, é como se fosse um processo de, aquela linha do desenvolvimento que a gente sabe do humano, né, também existe, né, dentro da teoria do super, para escolha profissional. Ela é algo que é desenvolvido desde o início, né, desde lá da nossa infância. Tá? Não é algo que brotou no terceiro ano, quando a gente está ali para fazer uma escolha, né? Então, essa teoria é bem interessante e bem usada. Então, guardem esse nome, porque às vezes é cobrado também, né, essa teoria do desenvolvimento do super, tá? Depois de 59, logo após ali, né, dessa do super, foi o Holland traz uma outra teoria que também ainda é muito usada, existem instrumentos psicológicos, né, testes mesmo, escalas, que usam essa tipologia do Holland, porque ele cria, na verdade, né, ele fala que os interesses das pessoas, os interesses profissionais, tem a ver com as personalidades, tem a ver com tipos psicológicos. Então, determinados tipos psicológicos têm determinados interesses. Então, ele cria, na verdade, 6 tipos psicológicos, é um modelo Riazek, que a gente chama, né, porque cada letra é um tipo, o R, o I, o A, o S, o E e o C, né, são tipos psicológicos. Ele fala que todo mundo tem os 6 tipos, mas a gente geralmente tem 1, 2, 3, no máximo, ali, mais mandantes na nossa vida. Então, essas escalas que existem hoje, né, esses instrumentos psicológicos de avaliação que existem dentro dessa teoria, é para avaliar qual é o tipo psicológico do sujeito e ajuda já a entender um pouco melhor, dentro daquela tipologia, quais interesses podem estar ali, né, dentro do universo daquela pessoa. Mais uma vez, esses instrumentos são muito úteis, muito interessantes, mas usados sempre hoje, dentro da orientação profissional, para trazer o conhecimento pro sujeito, não pro orientador. Tá? Não, quem tem que ter o conhecimento não é o orientador. Esses instrumentos só são válidos se eles gerarem algum tipo de conhecimento para o orientando, autoconhecimento, certo? Então, mudou-se muito, realmente, até o uso que é feito do teste psicológico, tá? Além disso, nas décadas de 50 e 60, chegaram muito as teorias psicodinâmicas, né? Já existiam, né? Mas principalmente a teoria psicanalítica. Ela chega como uma grande influência dentro da orientação profissional, aqui, especialmente no Brasil, com a obra do Bogoslawski, que é um outro super famoso dentro da orientação profissional do Brasil, mas eu falo dele já já, tá? Então, as teorias psicodinâmicas, né, que tinham ali a influência da psicanálise e da teoria também da satisfação das necessidades, da teoria da tomada de decisão, né, estavam muito mais ali, focados ali, em entender o que mais tem por trás da escolha. Né? Então, não é só uma escolha, não é só avaliar e tchau, então você vai para lá, você vai para cá, mas o que mais tem? Que tipo de construção o sujeito está fazendo, construção psíquica, né? Dentro daquele processo de orientação, de escolha profissional, tá? Então, aqui a gente já tem também outro tipo de influência que tira esse papel muito diretivo do orientador profissional.